E aí, pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar que esta teoria foi criada por mim. Sintam-se à vontade para usar essa teoria em seus vídeos. Se puderem dar os devidos créditos na descrição, agradeceria muito. Vamos lá, espero que vocês curtam. Deixem suas opiniões nos comentários. Feito por Naruto Teorias. O Ninja do Omnitrix. Heróis de dois mundos. Naruto e Ben 10 não me pertencem, todos direitos a Naruto, Masashi Kishimoto. Ben 10. Duncan Leal, Joy Case, Joy Kelly Steven T. Seagle. Capítulo 7. Dr. Animal. Washington DC estava em alvoroço. Uma espessa fumaça preta subia para os céus enquanto um edifício nas proximidades ardia em chamas. As sirenes da polícia e dos bombeiros cortavam o ar, mas, por enquanto, nada poderia conter a voracidade do fogo que consumia o prédio. Multidões se reuniam nas ruas, observando com apreensão, especulando sobre os moradores do edifício e a origem do incêndio. Dentro do prédio, uma mulher e seu filho estavam cercados pelas chamas. O calor estava insuportável, e o pânico tomava conta do pequeno espaço em que se encontravam. A fumaça invadia seus pulmões, e a visão estava cada vez mais turva. A criança, com os olhos lacrimejantes, olhou para cima e então viu uma figura. Era Benny, agora transformado em chama, o alienígena com um corpo flamejante e capaz de controlar o fogo. Ele segurava o telhado do edifício, como se fosse uma folha de papel, antes de jogá-lo para o lado, revelando um caminho seguro. Fiquem tranquilos, eu estou aqui para resgatar vocês. Benny gritou, sua voz ressoando com confiança. Ele estendeu a mão e, com um movimento rápido, usou sua habilidade para absorver o fogo que o cercava. O calor intenso diminuiu instantaneamente, e a sala, antes dominada pelo caos, agora estava segura. A mulher e a criança hesitaram, mas Benny as incentivou. Se quiserem sobreviver, vamos. Agora. Relutantes, mas sem outras opções, a mulher e o filho seguiram Benny, que as guiou até uma escada de incêndio próxima. No entanto, quando chegaram perto, uma parte do edifício desabou, bloqueando seu caminho. Com um olhar rápido, Benny avaliou a situação e, com agilidade, encontrou uma saída alternativa. Segurem-se. Ele declarou, enquanto atravessava uma parede de concreto com facilidade, criando um túnel para a saída. Em um movimento rápido, ele as transportou para a rua, usando uma cortina de fogo ao redor deles para proteger a si mesmo e aos outros de qualquer perigo. Um tornado de chamas girava ao redor deles, mas, de alguma forma, ninguém foi queimado. Do lado de fora, a multidão ficou maravilhada com o espetáculo. As chamas dançavam como se estivessem sob controle, e os gritos de surpresa e admiração preencheram o ar. Benny, ainda como chama, sorriu modestamente e fez um gesto com a mão. Foi nada, Benny disse, tentando ser humilde. Ele se virou para a criança, que o observava com olhos arregalados. Ei, você tem umas cartas de lutadores de sumô aí. O menino, ainda deslumbrado com o que acabara de presenciar, olhou para as cartas douradas em suas mãos. São cartões de lutadores de sumô. São da caixa de cereais. Puxa, essas são boas. Onde você as encontrou? Benny perguntou com entusiasmo, se sentando ao lado do garoto como se fossem velhos amigos. Mas antes que o menino pudesse responder, Gwen e Max chegaram, interrompendo a conversa. Benny, o fogo foi uma distração para um roubo de joias. Precisamos agir rápido. Gwen disse, tentando tirar Benny da conversa com o garoto. Benny tentou disfarçar. É claro, eu sabia disso. Só estava falando com o garoto sobre os cartões. Enquanto Benny e Gwen discutiam sobre a situação, Max já estava em ação, perseguindo os ladrões. No caminho, ele viu fumaça saindo de um banco próximo e, ao investigar, encontrou Benny em sua forma de chama, com o corpo ainda em chamas, queimando os assentos de couro. Max, você deveria ter instalado assentos de amianto quando teve chance, Max comentou, observando o fogo. Gwen correu para apagar as chamas com um extintor, antes de dar um tapa em Benny pela bagunça. Vai fazer isso em outro lugar, Benny. Enquanto isso, Max e os outros se encontraram com os ladrões em fuga.
Uma perseguição de carros começou, e Benny, com suas habilidades como chama, não demorou para transformar a perseguição em um espetáculo de pura força. Ele se inclinou para fora da janela e, com um golpe poderoso, destruiu o eixo traseiro do carro dos ladrões. Eles foram lançados contra uma parede de tijolos. Benny caminhou até o motorista, arrancando a porta do carro. "Saiam daí! Vamos, levantem-se!" Ele gritou, dobrando o metal da porta com suas mãos como se fosse papel. Os ladrões tentaram fugir, mas antes que pudessem sair do carro, Benny já estava os confrontando. Ele começou a repreendi-los, mas antes que pudesse terminar, o Omnitrix piscou e sua transformação foi revertida. Ele voltou ao seu corpo normal, sem saber o que fazer. Os ladrões, percebendo que Benny havia perdido seus poderes, tentaram aproveitar a oportunidade para escapar. No entanto, a polícia chegou e os prendeu antes que pudessem ir a qualquer lugar. "Ei, isso foi minha captura. Eu deveria levar o crédito." Benny protestou, tentando se aproximar dos policiais. "Crianças não devem brincar de heróis, garotinho", um dos policiais respondeu secamente, antes de ignorar Benny e levar os criminosos para a viatura. Frustrado, Benny ficou parado ali, observando os ladrões serem levados, sem poder fazer nada. Ele queria ter feito mais. Enquanto isso, em outra parte da cidade, um homem de terno estava batendo insistentemente na porta de um apartamento. O nome na porta dizia Doutor Animal. Depois de alguns momentos sem resposta, o homem entrou. O local estava cheio de gaiolas de diferentes animais, e o cheiro de um zoológico se espalhava pelo ar. No fundo, podiam-se ouvir os ruídos dos animais. Uma figura apareceu na entrada, uma figura de pele verde e cabelo branco. O homem que entrou o chamou de Doutor Animal e explicou que era o senhorio, reclamando do aluguel atrasado. Doutor Animal, indiferente, explicou que o dinheiro era para sua pesquisa. Ele então pegou um capacete estranho, chamado de transmodulador, e colocou sobre um sapo que estava em uma das gaiolas. A máquina alterou a informação genética do sapo, fazendo crescer imensamente, com mais olhos e chifres. O sapo, agora monstruoso, usou sua língua para agarrar o senhorio e jogá-lo contra a parede, deixando-o inconsciente. Doutor Animal, observando seu trabalho, percebeu que ainda precisava de mais componentes para terminar seu experimento. Seu olhar foi atraído por um comercial na TV sobre o novo M-Mart. Ele sorriu, como se tivesse encontrado a solução para o que precisava. As peças para seu plano estavam se reunindo. Dentro do M-Mart, Ben estava vasculhando desesperadamente as prateleiras de cereais. O corredor estava uma bagunça total, com caixas de cereais espalhadas por todo o lado, e o som do Omnitrix continuava a apitar, sinalizando que mais uma transformação estava prestes a acontecer. Dessa vez, a transformação de Benny não foi para um alienígena grandioso ou imponente, mas para um pequeno e peculiar ser. Quando Gwen chegou ao local, ela o encontrou transformado em massa cinzenta, um alienígena de aparência diminuta, mas com uma inteligência excepcional. "Benny, o que você está fazendo?" Gwen perguntou, tentando entender a confusão em que ele estava metido. "Estou procurando a carta dourada dos lutadores de sumô." Benny respondeu com entusiasmo, quase ignorando a bagunça ao seu redor. "Benny, você fez isso tudo para achar um pedaço de papelão?" Gwen perguntou, completamente incrédula. O funcionário da loja apareceu nesse momento e olhou severamente para a bagunça. "Alguém vai ter que pagar por isso." O funcionário disse, apontando para a cena caótica. "Eu já sabia disso", Benny respondeu com a voz mais calma possível, tentando evitar o olhar acusador de Gwen. "Mas isso é importante." Max, que estava à procura de polvo em conserva, voltou para ver o que estava acontecendo. "O que vocês estão fazendo aqui, gastando o meu dinheiro com cereal?" Vomax exclamou, claramente irritado. Benny, como sempre, culpa Gwen pela situação. "Foi culpa da Gwen. Ela não me deixou procurar, então eu tive que invadir as caixas." Benny afirmou. Gwen revirou os olhos, mas antes que pudesse retrucar, Max comentou.
Essa obsessão por cartas já está indo longe demais, Benny. Mesmo assim, Benny não desistiu. Ele ainda estava determinado a encontrar aquela carta dourada. E não demorou até ele encontrar uma exposição inteira com toda a coleção de cartas dos lutadores de sumô. Seus olhos brilharam de excitação, mas o momento de tranquilidade foi interrompido por uma série de terremotos que estremeceram o M-Mart. De repente, a parede da seção de entretenimento foi estourada, revelando a figura imponente do Doutor Animal montado em um mamute mutante. Ele estava destruindo tudo em seu caminho, enquanto saqueava a loja com um sorriso de satisfação. Ei! O que você está fazendo? Benny gritou, dirigindo-se ao Doutor Animal, já se preparando para mais uma luta. Mas com o Omnitrix ainda em recarga, Benny não podia se transformar em um alienígena poderoso naquele momento. Não tente ser herói, garoto, Doutor Animal disse com um sorriso malicioso, antes de se mover rapidamente para a próxima seção da loja. Gwen, por sua vez, estava distraída com um Aster no departamento de mascotes, até que ouviu um som estranho. Quando olhou ao redor, viu o Doutor Animal se aproximando e usando seu transmodulador para transformar o Aster e uma cacatua em mutantes gigantes. Os animais começaram a crescer, ganhando tamanho e força descomunal, e Gwen tentou, em vão, proteger o pequeno roedor. Benny precisa da sua ajuda. Gwen gritou, mas Benny estava no processo de se transformar novamente. Porém, o que apareceu não foi uma forma poderosa. Ele agora estava com a forma de um alienígena mais diminuto, mas extremamente inteligente. Massa cinzenta. Benny. Isso não vai ajudar. Gwen exclamou. Mas Benny já tinha uma ideia. Com a ajuda de sua pequena inteligência, Benny improvisou usando uma bola de futebol e um mascoter para atrair a atenção do hamster mutante. Ele conduziu o animal até as prateleiras, onde o prendeu como uma das estantes da loja. Embora isso tenha ajudado, o Doutor Animal não parecia nem um pouco abalado. Ele apenas olhou, indiferente. Ah, você acha que pode me deter com isso? Muito bem, mas Washington DC vai virar uma terra pré-histórica. Doutor Animal gritou, antes de avançar para a outra seção da loja, levando consigo a cacatua gigante e destruindo mais itens na loja. Enquanto Benny enfrentava o mamute mutante no M-Mart, Gwen e Vomax perseguiam o Doutor Animal pelas ruas de Washington. A cacatua mutante, ainda voando baixo, atacou os dois com ferocidade. Gwen, com reflexos rápidos, pegou uma lança improvisada de uma peça de arte da loja e a lançou contra a ave gigante. Com precisão surpreendente, a lança atingiu a criatura, que caiu pesadamente no chão, incapaz de continuar. Gwen limpou o suor da testa e comentou com um sorriso confiante. Benny não é o único com truques por aqui. Max assentiu com orgulho, mas o alívio durou pouco. À frente, o Doutor Animal estava em um galpão abandonado, onde um rugido ensurdecedor ecoava. Eles chegaram a tempo de ver o cientista ativando uma máquina gigantesca com transmodulador. Um dinossauro esquelético, um tiranossauro rex parcialmente reanimado e coberto de carne podre surgiu, seus olhos brilhando com um tom esverdeado. Doutor Animal gargalhou triunfante. Vocês pensam que podem me deter? Este é o meu titanossauro. Ele é meu verdadeiro prêmio, mais valioso que qualquer troféu estúpido. Mas não se preocupem, vocês serão os primeiros a testemunhar sua grandiosidade. Enquanto isso, Benny finalmente derrotava o mamute mutante. Depois de várias sacudidas violentas, ele conseguiu usar a forma de massa cinzenta para desativar o implante no cérebro do animal. O mamute caiu inerte, deixando Benny exausto, mas satisfeito. Ok, quem é o próximo? Ele murmurou, ativando o Omnitrix novamente. De volta ao galpão, Gwen e Max enfrentavam o titanossauro zumbi. Max usava suas habilidades de plumber para desviar dos ataques, enquanto Gwen tentava encontrar uma fraqueza no monstro. Mas antes que pudessem fazer muito, Doutor Animal aproveitou a confusão para escapar novamente, agora com o titanossauro em sua posse. Como distração, ele ordenou que a cacatua mutante capturasse Gwen. A ave, mesmo ferida, conseguiu agarrá-la e voar em direção ao monumento a Washington.
Benny chegou ao local a tempo de ver a cena, transformado em chama. Ele perseguiu o pássaro, tentando alcançá-lo com saltos flamejantes, mas foi sacudido violentamente e caiu no chão, voltando à sua forma humana. Max correu para ajudar Benny enquanto Gwen, pendurada nas garras da ave, usava seu celular para ligar para eles. Naquele momento, Max entregou a Benny um pedaço de papel que o doutor animal havia deixado cair durante a fuga. No papel, havia informações detalhadas sobre o verdadeiro objetivo do vilão, o prêmio Plumber científico. Então é isso que ele quer? Benny exclamou, estudando o papel. Ele acha que merecia o prêmio, mas outra pessoa ganhou. Max analisou rapidamente os documentos e identificou o vencedor do prêmio, um cientista chamado Dr. Robert Animo, rival antigo do Dr. Animal. Enquanto isso, o Dr. Animal estava a caminho do local onde o prêmio estava guardado, o Museu Nacional. Ele riu ao lembrar-se de como fora humilhado anos atrás durante a cerimônia. Para ele, tomar o prêmio não era apenas uma questão de vingança, mas de provar que ele era o maior cientista de todos. Enquanto Ben e Max buscavam Gwen, Dr. Animal seguia apressado para o Museu Nacional, onde o prêmio Plumber científico estava guardado. Ele murmurava para si mesmo: "Vou corrigir essa injustiça. Eles me humilharam, mas agora vou recuperar o que é meu por direito." No caminho, ele atravessou o terreno de uma fábrica das cartas dos lutadores de sumô para encurtar sua rota. Durante sua passagem, uma carta dourada acidentalmente ficou presa no dedo do pé do T-Rex mutante, sem que Dr. Animal percebesse. A ave mutante pousou no topo do monumento com Gwen ainda em suas garras. Gwen, balançando perigosamente, conseguiu pegar seu celular e ligar para Ben e Max. Antes da chamada, Max havia entregue a Ben o pedaço de papel que o Dr. Animal havia deixado cair. "O prêmio Plumber científico?" Max murmurou, lendo o documento. "Dr. Kelly foi o ganhador. Animal está indo atrás disso para provar algo ou se vingar." A ligação de Gwen interrompeu seus pensamentos. "Estou no monumento a Washington." Ela gritou. "A ave não parece disposta a me soltar com cuidado." Ben e Max correram para o local. Assim que chegaram, viram Gwen prestes a cair. Ben ativou o Omnitrix, para sua surpresa, assumiu uma nova forma. Insectoide, um alienígena inseto alado, com um corpo robusto e um cheiro horrível que fazia até ele mesmo franzir o nariz. "Isso é nojento, mas útil." Ben disse, enquanto voava rapidamente em direção à ave. Quando Gwen foi solta, Ben a pegou no ar antes que atingisse o chão. Ele a deixou em segurança na janela de observação do monumento, onde Max a ajudou a entrar. Sem o peso extra, Ben focou em desorientar a ave com o odor terrível de sua nova forma, o que facilitou sua vitória contra a criatura. Max olhou para ele do alto do monumento. "Bom trabalho, mas Dr. Animal está se aproximando do Museu Nacional. Temos que detê-lo antes que ele roube o prêmio." Ben assentiu e voou rapidamente na direção do museu. Dr. Animal invadiu o salão da premiação no Museu Nacional com o titanossauro mutante causando pânico geral. O público se dispersava rapidamente enquanto o vilão avançava até o palco, onde o cientista Dr. Kelly, o ganhador do prêmio Plumber científico, estava ao lado de seu colega e apresentador do prêmio, Dr. Gray. "Esse prêmio deveria ser meu." Dr. Animal gritou, arrancando o troféu das mãos de Dr. Kelly. "Você roubou meu reconhecimento. Anos de pesquisa, décadas de inovação, e me ignoraram por causa de alguém como você." Dr. Kelly, ainda segurando os óculos que quase caíram durante a confusão, respondeu nervosamente, "Dr. Animal, eu não sabia que você concorria. O comitê fez a seleção, não se faça de inocente." Animal o interrompeu. "Seu trabalho nem chega perto do meu. Seu projeto é uma piada comparado à minha criação de seres mutantes perfeitos." Dr. Gray, tentando manter a compostura, ergueu as mãos para acalmar a situação. "Dr. Animal, por favor, ouça. Esse prêmio é sobre colaboração científica e ética. Criar monstros mutantes não é exatamente, é ciência pura.
Animal gritou, apontando para o titanossauro, que rugiu alto, quase quebrando as janelas do salão. Isso aqui é prova do meu gênio. Você sabe o que é ser ignorado enquanto outros tomam a glória por algo menor. Antes que pudesse dizer mais, o som de vidro quebrando encheu o salão. Benny, ainda na forma de insectoide, irrompeu pela janela, pousando dramaticamente no palco. Bem, parece que alguém precisa aprender a perder com classe. Ele provocou, encarando o Doutor Animal. O vilão bufou, irritado. Ah, o garoto irritante voltou. Vamos ver se seu novo truque pode lidar com isso. Ele acionou um controle remoto, fazendo o titanossauro avançar. Benny usou suas asas para voar, desviando habilmente dos ataques do dinossauro gigante. Enquanto isso, Max e Gwen chegaram ao salão. Gwen distraía o titanossauro. Max gritou, correndo em direção ao palco. Gwen pegou uma cadeira e arremessou-a contra o monstro, atraindo sua atenção temporariamente. Enquanto o titanossauro rugia e tentava esmagá-la com sua cauda, Max subiu no palco e enfrentou o Doutor Animal diretamente. Você nunca aprende, não é, animal? Max disse, tentando alcançar o controle remoto. Fique longe disso, velho. Animal retrucou, tentando segurar o troféu e o controle ao mesmo tempo. Enquanto a luta entre Benny e o titanossauro continuava, Dr. Kelly e Dr. Gray, ainda no palco, se entreolharam. Dr. Gray sussurrou. Ele é brilhante, mas completamente insano, concordo. Ele poderia ter contribuído tanto para a ciência, se não fosse pela ética, Dr. Kelly respondeu, ainda ajustando seus óculos. Gwen percebeu que o dispositivo que ele usava para controlar os mutantes estava pendurado no cinto do vilão. Sem pensar duas vezes, ela correu em direção a ele e arrancou o dispositivo, jogando-o no chão com força total. Não. O que você fez? Doutor Animal gritou, tentando alcançar o controle remoto. O dispositivo se quebrou em pedaços, soltando faíscas enquanto emitia um último sinal fraco. No mesmo instante, o titanossauro e os outros animais mutantes pararam de se mover. O rugido ensurdecedor do dinossauro foi substituído por um som confuso e hesitante. Seus olhos brilhantes e controlados começaram a voltar ao normal, e lentamente, o enorme réptil caiu em silêncio, como se tivesse despertado de um transe. Os outros animais mutantes presentes na premiação também voltaram às suas formas originais. A cacatua, que antes tinha um aspecto feroz e monstruoso, agora era apenas um pássaro normal. Não, não, não. Vocês destruíram minha obra-prima. Doutor Animal gritou desesperado, observando enquanto todo o seu trabalho desmoronava diante de seus olhos. Benny, ainda segurando o vilão, sorriu triunfante. Talvez seja hora de procurar outro hobby. Algo que não envolva transformar animais em monstros gigantes. Max chamou a segurança, que entrou no salão para levar Doutor Animal sob custódia. Mesmo enquanto era levado, ele ainda gritava sobre como o mundo estava desperdiçando o potencial de sua genialidade. Com o perigo eliminado, Dr. Kelly e Dr. Gray se aproximaram da equipe. Vocês salvaram todos nós, e o prêmio também. Não sei como agradecer, Dr. Kelly disse, apertando a mão de Max. Fazemos isso porque é o certo, Max respondeu com um sorriso. Benny olhou para o titanossauro, que agora parecia apenas uma estátua inofensiva. Você acha que algum dia ele vai lembrar disso? Espero que não, Gwen disse, sorrindo. Ele já teve um dia difícil. Mais tarde, enquanto a polícia arrastava Doutor Animal para fora do museu, ele continuava a discursar em voz alta, lutando contra as algemas. Vocês não entendem. Eu sou o verdadeiro gênio aqui. Esse prêmio deveria ser meu. Minha tecnologia é superior a tudo isso. Bando de ingratos. Benny, Max e Gwen observaram a cena enquanto os convidados do evento se dispersavam. Benny segurava o transmodulador quebrado de Doutor Animal, que ele tinha resgatado dos destroços do dispositivo. Ele o girou na mão, estudando a peça como se fosse um troféu. Bom, acho que agora temos uma lembrança de mais um dia maluco, Benny comentou, com um sorriso satisfeito. Max deu um tapinha no ombro de Benny.
Você fez um ótimo trabalho hoje, Benny. Mais um vilão fora de circulação e mais pessoas salvas. Esse é o verdadeiro prêmio. Benny refletiu por um momento, olhando para o transmodulador. E, salvar a cidade realmente é a melhor recompensa. Gwen se aproximou e, com um sorriso genuíno, disse: Obrigada por me salvar, Benny. Eu sei que não foi fácil enfrentar tudo isso. Benny, com um brilho travesso nos olhos, respondeu com uma risada. Ah, relaxa. Heróis são feitos para resgatar idiotas. Gwen revirou os olhos, mas não conseguiu evitar uma risada também. Max apenas balançou a cabeça, sorrindo. Enquanto os Tennysons saíam do museu e a noite começava a se acalmar, eles sabiam que, por mais que enfrentassem desafios, sempre estariam prontos para salvar o dia, mesmo que isso